Senhoras e senhores, boa noite. A Universidade de Taubaté tem a honra de recebê-los para o lançamento da editora Unital, a EduNital, que nasce sobre a inspiração do escritor Monteiro Lobato, símbolo da inovação no mercado editorial e da formação de leitores. Para brilhantar a noite, logo mais, teremos a sessão de autógrafos do livro O Outro Lobato, Juca Tatu, primeiro título publicado pela EduNital. A autoria é do professor Dr. José Carlos Sébio Bonmei. O livro revela ao leitor as desconhecidas facetas do escritor taubatiano, que muitas vezes passam despercebidas pelo público. Contaremos também com a mesa redonda O Outro Lobato, com as professoras Marisa Lalou, da Universidade de São Paulo, e Vera Batalha, da Universidade de Taubaté. Gostaríamos de registrar e agradecer a honrosa presença nesta cerimônia de lançamento do professor Dr. José Rui Camargo, magnífico reitor da Universidade de Taubaté, do professor Dr. Eduardo Enari, diretor-presidente da FAPET, Fundação de Apoio à Pesquisa e Tecnologia, e todos os demais convidados. Também estendemos nossos cumprimentos aos diretores de departamento, diretores de instituto, professores, servidores e alunos da Universidade de Taubaté e a todos os convidados presentes nesse lançamento. Convidamos para a sua saudação inicial o professor Dr. José Rui Camargo, magnífico reitor da Universidade de Taubaté, para nos deixar algumas palavras, por favor. Boa noite. É um prazer recebê-los aqui no Salão de Condessa, uma casa bonita, apropriada exatamente para esse momento especial para a gente, para a Universidade, de lançamento da nossa editora. Já era um desejo antigo nosso, e uma necessidade, que a gente possa incentivar as publicações dos nossos professores, e também da comunidade taubatiana, e uma honra maior ter o professor Zé Carlos aqui hoje, lançando o seu livro, nosso primeiro filho da nossa editora. Então é um prazer muito grande recebê-los aqui, a gente está muito contente com isso, agradeço, e essa noite certamente vai ser muito importante para a história da universidade e para todos nós um prazer muito grande também. Obrigadão. Gostaria de registrar também e agradecer a presença da nossa professora doutora Ana Júlia Úrias dos Santos Araújo, nossa digníssima pró-reitora de graduação. E gostaríamos agora de passar um vídeo do professor Dr. José Felício Hussein Murad, pró-reitor de extensão, que nos deixou um vídeo sobre a EduNital. Então vamos assistir ao vídeo. Ele apresenta as inúmeras facetas do escritor Monteiro Lobato. E é oportuno, neste momento, utilizar o Monteiro Lobato, que foi um pioneiro em termos editoriais de livros, principalmente o livro didático, aplicando os conceitos de marketing, para associar o lançamento do livro do professor José Carlos Sébio à criação da editora Unital. Algumas pessoas dirão, é loucura uma editora. Eu encontrei no próprio livro do professor Sébio uma fala de Monteiro Lobato, no qual ele diz: loucura, sonho,
E o livro do professor José Carlos Sebe são Sonhos Concretizados. Bom, agora passaremos à composição da mesa redonda que discutirá a temática do livro O Outro Lobato de Tatu. Convidamos para ocupar esses lugares, por favor, o professor, o autor, Dr. José Carlos Sebe Bonmeny, a professora doutora Marisa Lalou, e a professora doutora Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda. A partir de agora faremos a leitura de um breve currículo de cada participante dessa mesa redonda. O autor, o professor Dr. José Carlos Sebe, foi aluno e professor da Unital e hoje é livre docente do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Atuou como pesquisador visitante em universidades internacionais como Stanford, Miami e Colômbia. Foi um dos idealizadores da Associação Brasileira de História Oral. Atualmente coordena o Núcleo de Estudos em História Oral da USP e leciona no programa de pós-graduação estricto sensu em Letras e Ciências Humanas da Unigran Rio, Rio de Janeiro. A professora Marisa Lalou é pós-doutora pela Brown University, Estados Unidos, já realizou diversos estágios de pesquisa na Biblioteca Nacional de Lisboa e na Biblioteca Saint-Geneviève, em Paris, e na John Carter Brown Library. É atualmente professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na qual leciona na graduação e pós-graduação. É professora colaboradora voluntária na Unicamp. Suas atuais linhas de pesquisa recorrem interesse por teoria literária e literatura brasileira, atuando principalmente nas áreas de história da literatura, literatura infantil e juvenil. Monteiro Lobato já recebeu prêmios de grande importância, como o Jabuti e também da Academia Brasileira de Letras. A professora Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda é doutora em Letras pela Universidade de São Paulo e atua como professora assistente doutora da Universidade de Taubaté. Leciona nos cursos de graduação e no programa de mestrado em Linguística Aplicada da Unital. É assessora técnica nas pró-reitorias de graduação e pós-graduação e desenvolve trabalhos nos projetos CAPES, PIBID, Prodocência e Observatório da Educação, respectivamente, como coordenadora da área de língua materna, coordenadora adjunta, integrante e membro do Conselho Editorial das revistas Caminhos em Linguística Aplicada e Revista de Extensão da Universidade de Taubaté. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos e expressar a minha extrema alegria em poder completar um ciclo da minha própria história. Sou aluno, produto da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Taubaté. Trabalhei em diferentes espaços dessa universidade, inclusive no colégio, e hoje poder voltar aqui e falar exatamente de Monteiro Lobato significa para mim completar um pedaço da minha trajetória que inclusive fica marcada pela honra de ser o primeiro autor a inaugurar a editora da nossa universidade. Caberia uma lista bastante grande de agradecimentos, eu vou economizá-los, mas assim, não posso deixar de me referir
a algumas pessoas. Em primeiro lugar, ao Dr. Rui, nosso reitor, que foi, na verdade, o chão desse projeto, na medida em que se propôs a levar avante uma conversa que surgiu num carro, numa viagem, e hoje nós temos o livro. O professor Eduardo, que também acompanhava, juntamente com o professor Felício, acabaram por compor a Santíssima Trindade que abençoou esta possibilidade. Nada, porém, seria possível sem a dedicação do pessoal da Pró-Reitoria de Extensão, do Núcleo de Direção de Arte e Diagramação. Na verdade, o livro, apesar de ter sido muito trabalhado plasticamente, acabou, como seria inevitável, saindo com alguns errinhos que nós procuraremos corrigir na segunda edição, mas, de toda forma, esta aventura toda ganha realmente sentido, porque não só estamos no solar da Viscondessa de Taubaté, que mereceria uma reflexão especial na relação com o Lobato, mas também pela companhia das duas convidadas para comigo comentar um pouco em torno do livro. Eu vou passar a palavra à professora Marisa Lajur primeiro e depois à professora Vera Batalha. Boa noite a todos. Eu queria agradecer à Universidade de Taubaté o convite para participar desse momento de festa, agradecer ao Zé Carlos, que soprou que me convidasse para este evento, e agradecer demais ao Zé Carlos o livro ser dedicado a mim. Eu vou pedir licença aqui para uma recordação muito pessoal. A primeira vez que eu vi o Zé Carlos foi no velho prédio da velha reitoria da USP, onde ele estava absolutamente soterrado em papéis de alunos que estariam indo para os Estados Unidos. E eu fui para lá. Eu desconfio que a minha questão era o Olavo Bilac, através do Brasil, questões de história, e fiquei encantada de um professor tão competente quanto ele dar atenção à mísera curiosa de coisas que eu era na época. Então, nós temos uma história muito antiga e a gente tem a grande vantagem de várias vezes divergir de várias coisas, o que torna essa história bastante interessante. Então, muito obrigada, Zé Carlos. E eu queria cumprimentar a Universidade de Taubaté por dar início à sua editora com o livro do Monteiro Lobato. Com certeza, isto é um bom signo. Bom, eu pensei em trabalhar aqui, a partir do livro do Zé Carlos, pensando em alguns tópicos que ele levanta, né? Então, a gente tem aqui acho que eu vou tentar sentar aqui um pouquinho de lado. Vem aqui o meu esforço iconográfico da capa do livro, do retrato do Sebe. Tinha uma caricatura que era mais divertida, mas eu achei que o evento ficava melhor essa fotografia dele falando. Bom, eu queria começar falando da epígrafe do Lobato que o Zé Carlos escolhe para o livro, não é? É um trecho de uma carta do Lobato para o Godofredo Rangel, onde ele diz o seguinte: o que não somos nunca é ovelha fiel, ovelha do Santo Padre, de Sua Majestade o Rei, do partido, da convenção social, dos códigos da moral absoluta, do batalhão, de tudo que mata a personalidade das criaturas. Isso Lobato disse em 1914, e isso é o que o Zé Carlos escolheu como epígrafe do livro de 2012.
e uma epígrafe absolutamente sob medida para o tipo de circulação que Lobato tem tido ultimamente na sociedade brasileira. Não é? A discussão do Lobato, do preconceito, de tudo isso. Então, eu vou tomar essa epígrafe do Zé Carlos, entendendo que a epígrafe é uma espécie de trailer que antecipa aquilo que o livro vai mostrar em detalhe nos seus vários capítulos. Então, agora, eu depois disso, para mostrar que eu fui além da epígrafe, que eu li o livro inteirinho, eu selecionei algumas frases do livro onde se diz algo que eu acho que define a personalidade do Monteiro Lobato, e é algo que esse livro do Zé Carlos, é algo em que esse livro do Zé Carlos insiste muito. Então, o que é que o Juca Tatu pretende ser? Cidadão comum, ordinário, pleno de manias, defeitos, muito contraditório. E é esse último adjetivo que eu acho que é fundamental para a gente ter em mente, a contradição e Monteiro Lobato. Mais adiante, ele experimentou algumas das diversas alternativas disponíveis à intelectualidade. Lobato não tinha medo de dizer: perdão, leitores, errei, esqueçam o que eu escrevi, vamos pensar de novo na questão que tem outros lados, outras saídas. Mais adiante um pouquinho, o Zé Carlos exalta a capacidade do Lobato de mudar de opinião, não é? Que é exatamente isto. Relativamente a se mudar de opinião, há duas cartas do Lobato para o Godofredo Rangel que são muito interessantes. Uma delas é uma carta de mais ou menos 1905, onde ele conta que ele estava feliz da vida porque ele estava colaborando num jornal de Santos chamado A Tribuna. Então ele conta, todo orgulhoso para o Rangel: mandei um conto para o jornal A Tribuna e me pagaram 10 mil réis. Em 1940, quando ele está montando a correspondência dele para a publicação, ele manda outra carta para o Rangel dizendo o seguinte: olha, eu achei uma carta do começo do século onde eu te digo que eu ganhava 10 mil réis por artigo, mas eu acho que era mentira. O que eu queria era que você pensasse que eu ganhava 10 mil réis, porque nenhum de nós ganhava nada naquela época. Eu acho que eu ganhava 5, se é que eu não ganhava nada. Então, essa ideia do mudar de opinião é algo extremamente interessante que precisa ser discutido, porque correspondência é uma espécie de máscara que a gente põe na cara. Como é que eu quero parecer para minha neta? Então, eu vou escrever cartas exatamente para que ela pense que eu sou aquilo que eu quero que ela pense que eu sou. E que carta que eu vou escrever para o meu coordenador de graduação para justificar que eu vou precisar de uma semana para ir para algum lugar para um congresso? Então, vai ser a carta que ele vai acreditar que eu sou do jeito que eu acho que ele quer que eu seja. E eu acredito que Lobato, entre as suas grandes qualidades de ficcionista, está esta qualidade dele inventar os sucessivos Monteiros Lobatos que nós todos vamos acompanhando ao longo do tempo. Depois, o Zé Carlos diz, na página 65, que as posições políticas de Lobato nunca foram estáveis nem ortodoxas. Depois o Zé Carlos tem um longo artigo muito interessante sobre as questões da classificação da história, da classificação da crítica, da classificação da história literária. Eu sei que ele tem as velhas contas que ele ajusta com o modernismo paulista, eu também gosto de ajustar contas com o modernismo paulista, mas ele faz isso nesse livro com uma competência invejável, morria de inveja. Ele fala duvidando dos efeitos dessa rotina classificatória. Quer dizer, então, Lobato é pré-modernista, pronto, acabou, não se sabe. Lobato brigou com a Anita Malfatti, pronto, não se fala mais no assunto. Ou mesmo era Amar de Andrade, Oswaldo de Andrade, enfim. Isso para um professor da USP tem um peso muito grande. Eu não sou da USP, sou da Unicamp, então eu posso fazer as minhas gracinhas contra os modernistas sem ter grandes preços a pagar com hierarquia universitária. E, finalmente, o Zé Carlos fala do Lobato como um completo cidadão. Porque o completo cidadão é isso, é o sujeito que muda de opinião de acordo com o contexto em que ele está vivendo. É muito curioso porque nós estamos sempre habituados a pensar que escritores são aquelas pessoas, a biografia dos escritores que os historiadores escrevem nos faz pensar
eles são sempre ótimos, foram bons alunos, bons filhos, bons maridos, etc. Nada disso. Eles são cidadãos complexos, como todos nós aqui somos. Bom, e essa complexidade do Monteiro Lobato, eu queria apresentar como ele, na própria obra, como ele muda as formas pelas quais ele apresenta as personagens e a maneira pela qual ele conta as histórias que ele conta. O próximo slide é a capa da primeira edição da Menina do Narizinho Arrebitado. É a edição cujo texto serviu de base para a edição digital, o e-reader, A Menina do Narizinho Arrebitado, que desde 2007 está disponível e é bastante interessante da gente pensar que o pioneiro da indústria moderna editorial brasileira é o autor que tem o primeiro e-reader brasileiro para crianças. Então, é uma espécie de vocação de precocidade de que Taubaté deve mais se orgulhar muito, não é? E nessa primeira edição, o próximo slide, a gente tem aqui a folha de rosto. Essa folha de rosto me interessa porque ele chama o livro de figuras. Era uma coisa que estava super moderna na época. E é um livro que, para os padrões de hoje, do supermoderno, não é bem um livro de figuras. Mas isso é aquilo que um autor francês, o Père Castor, colocou em moda a partir dos anos 20 na França, e a gente percebe um pouco como Lobato estava antenado com o que era moderno na época em que ele publicou esse livro, na década de 20. E depois nós temos a primeira página do livro, que é a página que praticamente, com pequenas alterações, se reproduz na versão digital da história. Eu chamo a atenção de vocês para as figuras, que são figuras, as ilustrações são figuras completamente diferentes das figuras lobatianas da TV Globo e das figuras lobatianas que, a partir dos anos 40, ilustram a obra do Lobato. Num parênteses, palmas para o Zé Carlos quando ele fala de um processo de branqueamento da obra do Monteiro Lobato. É não só um processo de branqueamento da obra do Monteiro Lobato, mas no momento, é uma questão de globalização da obra do Lobato. O Lobato é o que a Globo diz que o Lobato é, as personagens são as personagens tais como a Globo as representa. Mas o que me interessa aqui é esses primeiros parágrafos desta versão do livro, que está no próximo slide, que dá para a gente ler sem fazer feio, né? Começa assim a história. Naquela casinha branca, lá muito longe, mora uma triste velha de mais de 70 anos, coitada. Bem no fim da vida que está, e trêmula e catacega, sem um só dente na boca, jururu, todo mundo tem dó dela. Que tristeza viver sozinha no meio do mato, pois estão enganados. A velha vive feliz e bem contente da vida, graças a uma netinha órfã de pai e mãe, que lá mora desde que nasceu. Menina morena, de olhos pretos como duas jabuticabas e reinadeira até ali. Chama-se Lúcia, mas ninguém a trata assim. Tem apelido. Yaya, Nenê, Maricota? Nada disso. Seu apelido é Narizinho Arrebitado. Nem é preciso dizer por quê. Além de Lúcia, existe na casa a tia Anastácia, uma excelente negra de estimação. E mais a excelentíssima senhora Dona Emília, uma boneca de pano, fabricada pela preta, e muito feiosa a pobre, com seus olhos de retrós preto e as sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma cara de bruxa. Vejo que essa Dona Benta, ela é uma figura, assim, digamos que a gente não fica muito animada com ela, não é? Ela é catacega, ela é banguela, ela tem mais de 70 anos. E é interessante como Lobato orquestra as reações do seu leitor. Então eu vou lendo aqui todas as infelicidades da Dona Benta, sem um só dente na boca, jururu, todo mundo tem dó dela, eu como leitora imediatamente me deixo envolver por isso e fico com dó dela também. Aí ele diz, pois estão enganados. Então, isso é uma coisa extremamente interessante da gente observar no Monteiro Lobato, como ele orquestra competentemente a reação do seu público, conduzindo a gente a achar uma coisa e depois dizendo, não é por aí, você
errou. É assim que você deve entender o texto. Bom, mas vejam, aqui que eu tenho uma dona Benta de mais de 70 anos, cata cega, banguela, e uma menina órfã de pai e mãe. Quer dizer, eu de novo morreria de pena da Narizinho arrebitado. Isto é o que ele escreveu no começo dos anos 20. Agora, nos anos 30, ele pega todos os pequenos livros que ele editou nos anos 20, junta tudo e produz publica Reinações de Narizinho, cuja primeira edição é de 1931. Vamos ver como é que esse mesmo começo se porta na versão de 31. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Vejam que é um rejuvenescimento de 10 anos, e literalmente 10 anos de uma edição para outra, não é? Mora uma velha de mais de 60 anos, chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de aro de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim, tão sozinha nesse deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas. Lúcia, a menina do Narizinho arrebitado, ou Narizinho, como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca. Vejam, não só a Dona Benta remoçou de 10 anos, como não se alude mais àquela cata cega, alude-se aos óculos que tem aro de ouro, ela costura, nem se menciona se ela é banguela ou se ela não é banguela. E o que é mais interessante é que a Narizinho não é mais órfã. Ela vive com a avó, mas não entra em detalhes por que ela vive com a avó. Então vejam que nós temos aqui, não é, o mesmo procedimento de orquestrar a reação dos leitores. Né? Que tristeza viver assim, mais engana-se. Mas vejam que aqui eu começo a ter a caracterização da Narizinho, e ela é morena como jambo. É um dos tópicos fortes da análise que o Zé Carlos faz para falar desse branqueamento editorial da obra do Monteiro Lobato. Não é? E é interessante porque, se nós fizermos uma comparação das várias capas da Reinações de Narizinho, uma das capas, ao tempo da vida do Lobato, a Narizinho é loira. Então, essa questão das ilustrações, a questão do Lobato na televisão, a construção das personagens lobatianas é algo que valeria muito a pena a gente estudar mais detalhadamente para pensar a forma pela qual a obra do Lobato é uma obra que, como é que eu vou dizer? É uma obra que formata os nossos sentimentos, formata as nossas emoções, formata os nossos valores, como todo livro que nós lemos. Bom, ponto, parágrafo, muitos anos depois, a gente entra em 2010, quando há um movimento de movimentos negros de crítica ao Monteiro Lobato, considerando que a sua obra é racista e preconceituosa. Hoje nós vivemos um momento em que houve um segundo movimento no mesmo sentido, não é? Em 2010 o livro Objeto das Críticas foi Caçadas de Pedrinho, e em 2012 é o conto Negrinha do Monteiro Lobato. Bom, então eu queria só comentar essa questão das acusações de Lobato de racista e pensar que o Lobato, eu tenho uma grande amiga e parceira, a Regina Zilberman, que é judia, e que ela me disse: olha, eu acho que o Lobato deve ter sangue judeu, porque ele é sempre culpado de alguma coisa. Não é? Ele era culpado do petróleo, ele era culpado de ser ateu, ele era culpado de ser antirreligioso, agora ele é culpado de ser racista. Né? E ela brincou ainda, daqui a pouco ele vai ser chamado de pedófilo por alguma razão, pela forma como ele trata as suas correspondentes meninas na farta correspondência com seus leitores. Mas o que eu acho interessante é que essa questão do Lobato ser preconceituoso, do Lobato ser racista, é algo que o Zé Carlos também trabalha, e trabalha com uma delicadeza, que ele merece um cargo no Itamaraty, porque ele é de uma diplomacia a todo custo. Eu confesso que hoje eu tenho, como é que eu vou dizer?
eu tenho mais respeito pela posição do movimento negro do que eu tive nos primeiros momentos em que eu tomei conhecimento da questão. Eu acho que é verdade, eu acho que Monteiro Lobato ele apresenta a tia Anastácia de formas que brasileiros negros podem se sentir diminuídos, sim. Mas eu também acho que ele apresenta as velhas como pessoas que podem se sentir diminuídas da sua obra. Não é? Por exemplo, eu sou uma senhora de quase 70 anos e a dona Benta faz sempre bobagens, ela é sempre tonta, as crianças sempre acham que ela não vai entender e ela morre de medo de tudo. Será que eu devo achar que deve ter uma nota de rodapé dizendo: crianças, hoje a terceira idade é considerada a melhor idade, os idosos merecem, parará, tem fila especial no banco? Não sei se esse é o resultado, se isso dá certo. Por que isso me preocupa? Porque o que esses acusadores de Lobato querem é que a obra do Lobato só seja distribuída às escolas e, portanto, só seja comprada pelos poderes públicos, e a grande salvação do livro no Brasil são as compras governamentais, acho que a editora de vocês já sabe disso, não é? Então, a solução proposta é que haja notas de rodapé, indicações, advertências do caráter racista e preconceituoso da obra do Lobato. E se dá como modelo o que o livro Caçadas de Pedrinho diz relativamente à caçada da onça. Vejam que no momento em que tem gente que quer prisão para quem bate em bicho do mesmo grau de pessoa que bate na mulher, essa questão daqui a pouco vai ser uma outra. E já foi um pouco antecipada no Caçadas de Pedrinho, onde as crianças caçam uma onça. Caçam a onça, matam a onça, levam, vão fazer um tapete no sítio. E o livro, logo na abertura, tem a seguinte observação: este livro foi escrito no momento em que o IBAMA não protegia os espécimes brasileiros, nem a onça era um espécime em extinção. Vejam, o que subjaz a esta nota, que é o desejo da editora, a gente faz tudo que os editores mandam sempre, né? E acredito que os editores acreditavam que esta nota faria com que o livro pudesse ser adotado sem risco para a sustentabilidade do nosso planeta. Isto parte do pressuposto que as crianças vão sair matando onça a paulada, a bodoque, a pontapé, assim que acabarem de ler Caçadas de Pedrinho. Bom, e o meu ponto é que na própria história do Monteiro Lobato, depois que as crianças matam a onça, os bichos da floresta fazem uma assembleia, liderados pela capivara, e decidem que o mundo não pode continuar assim, e as falas são falas de deixar tremendo de alegria qualquer defensor da sustentabilidade, porque ele diz: esse país antigamente tinha matas que a gente andava 30 dias e a mata não acabava. Hoje os homens destruíram as matas para fazer plantação, para criar boi. Assim não é possível. E se mataram uma onça que era mais forte, o que vão fazer com as capivaras? Aí eles decidem invadir o sítio. As onças vão invadir o sítio para vingar a morte de uma onça. Então vejam, essa notinha lá que estava no começo, dizendo no momento que esse livro foi escrito, não existia IBAMA, etc. e tal, eu tive alguns momentos que eu me diverti um pouco pensando como é a nota que a gente faria da tia Anastácia. Né? Porque no Caçadas de Pedrinho, a tia Anastácia, a grande queixa é do momento em que a tia Anastácia é comparada a uma macaca de carvão quando ela sobe nas pernas de pau para escapar dos ataques das onças. Vejam que, e também porque se fala em feras africanas no livro, mas esse momento em que a tia Anastácia é chamada de macaca de carvão, anteriormente, todas as personagens, Dona Benta, coitada, ela esquece, segundo o narrador do livro, ela esquece do reumatismo e trepa como uma macaca nas andas de pau. Bom, a questão do macaco no Lobato, ele tem um livro de contos chamado Macaco que se fez homem, que é o nome de um conto dele divertidíssimo. O macaco não tem nada a ver com negro, não tem nada a ver com africano, é um macaco propriamente dito. Então eu fico me perguntando se as pessoas que tomam todas essas iniciativas relativas ao pedido de uma censura da obra do Lobato, particularmente do Caçadas de Pedrinho,
se leram efetivamente o livro do Lobato. Porque vejam, como é que esse livro acaba? Ele acaba depois que afugentam as onças, etc. e tal, tem lá um carrinho onde todo mundo gosta de passear, o carrinho puxado pelo quindim, que é o rinoceronte. E aí a tia Anastácia vai lá e toma o lugar da Dona Benta. E quando ela vê que a Dona Benta está indo para lá, a última frase do livro é da tia Anastácia, que diz o seguinte: Dona Benta deu um suspiro de alívio e voltou ao terreiro. Queria continuar o seu passeio no carrinho, mas não pôde. Tia Anastácia já estava escarrapachada dentro dele. Tenha paciência, dizia a boa criatura. Agora chegou a minha vez. Negro também é gente, senhor. Não seria a fala da negra muito mais forte do que qualquer nota, do que qualquer rodapé, do que qualquer advertência que qualquer organizador da coleção pudesse fazer? Eu penso que sim. E então eu queria passar para o próximo e penúltimo slide, que é o finzinho do texto do Zé Carlos no artigo final, que não é bem um artigo, é um fechamento do livro, onde ele diz: o que se espera dessa publicação? E achei interessante, honestíssimo, né? Porque todo autor, quando publica um livro, se pergunta isso, mas isso aqui vai dar certo? Para que serve? Deu tanto trabalho, tanto tempo, o que eu quero que aconteça com isso? E ele diz: inscrição do nosso mais importante escritor como ele mesmo, personagem de um Vale do Paraíba em movimento, de uma Taubaté que se punha no mundo com seus personagens contraditórios e plenos de compromissos de classe social. Então, o que o Zé Carlos espera com esse livro é a inscrição do Lobato num patamar maior de discussão. E, nesse sentido, eu acho que é muito auspicioso que seja um livro patrocinado por uma universidade do porte da Unital, que fica em Taubaté, e que eu entendo um pouco que é a interlocutora privilegiada desta vocação do livro do Zé Carlos. E a meu último slide é uma humilde sugestão do que se pode imediatamente fazer para essa inscrição do Lobato num outro patamar. Assim que foi feita essa segunda acusação ao Lobato de preconceito e de racismo, foi montado um abaixo-assinado que está nesse site, né, petição pública. É um abaixo-assinado pedindo que o MEC e o INEP repensem a forma pela qual o INEP pede que sejam lidos os livros pelos críticos. E há um erro crasso no formulário, porque o que o INEP pede é que os livros não podem mencionar preconceito. E não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que os livros não podem incentivar preconceito. Porque se não puder falar de preconceito, você não tem nenhum livro brasileiro de nunca que não fale de preconceito. Nem livros escritos por negros militantes do movimento negro. É exatamente porque há preconceito residual que você precisa tomar cuidado com isso. Então, eu acho que essa petição é uma coisa bem interessante. E ela está mais ou menos ao mesmo ar e tem quase 3.000 assinaturas. Então, isso mostra uma certa penetração do Lobato num momento político importante da vida brasileira. E a segunda questão, eu vou aqui puxar um pouco a brasa para minha sardinha. Nós temos em Campinas um grande acervo documental do Monteiro Lobato. Há ainda uma série de documentos relativos ao Monteiro Lobato, que eu espero que a Unital consiga montar o seu centro de documentação do Monteiro Lobato. E eu entendo que uma coisa que se poderia fazer nós temos em Campinas um acervo de cartas do Monteiro Lobato com o Charles Franklin, que era o engenheiro alemão da Companhia de Petróleo do Monteiro Lobato. É uma correspondência absolutamente inédita e que está disponível, é uma correspondência que a família permite a publicação. E, portanto, se a Unital tiver interesse em uma parceria com o Senai da Unicamp, nós podemos pensar nisso. E, retomando ainda a questão da história das leituras lobatianas, eu acredito que uma forma de se entender com respeito a esses movimentos negros que discutem a questão do Monteiro Lobato é nós termos uma espécie de bancos de dados das leituras lobatianas.
Quer dizer, o que é que crianças negras pensam quando leem Monteiro Lobato? O que é que os pais dessas crianças, que hoje são adultos, o que é que eles sentiram quando eles eram crianças? É uma coisa que não se tem, não se sabe absolutamente quais são os efeitos de leitura na cabeça das pessoas que leem. Essa é uma parte muito desconhecida da história da leitura brasileira. Então, é isto que tem um último só, que é o último mesmo, que é o mesmo do começo. Esta seria a minha proposta, a minha apresentação, que eu faço como homenagem ao meu querido mestre José Carlos. Em continuidade, eu passo então a palavra à professora Natália para os seus comentários. Muito obrigada. Boa noite, oficial, a todos. Eu agradeço muito essa oportunidade em que é lançada a editora da Universidade de Taubaté. É uma proposta que eu já venho dialogando há alguns anos, até por conta da valoração da CAPES, da nossa produção, por todos os motivos. E é uma grande alegria participar aqui no lançamento do livro do professor Sebe. Eu sou do Departamento de Ciências Sociais e Letras. O professor Sebe tem a sua sede no nosso curso de História. Nos últimos 20 anos, nas vezes em que você esteve lá, eu estive presente, ouvi sua fala. Estudei um pouquinho de História Oral, por conta de uma linha de estudo. É uma honra estar junto aqui também de professora Marisa Lajolo. Sou leitora, estudiosa, tiete de seus livros. Então, são duas pessoas que catalisaram na minha vida muitos estudos e muitas reflexões. E ler seu livro, professor, é relembrar coisas, é vontade de novo chegar aos livros e buscar e ver, nossa, eu já nunca, isso me passou desapercebido, eu não vi isso, eu não vi aquilo, e dialogar. Então, e também queria dizer que eu preparei minha fala focalizando alunos do primeiro ano do curso de letras, que alguns são bolsistas do projeto de formação inicial docente da CAPES, sob nossa orientação. Por um problema de falta de energia, semana passada eles estão fazendo prova hoje e não vieram. Eu queria apresentar alguma coisa para eles de Lobato e da interlocução que nasceu com o seu livro. Lobato escreveu em 1926, ainda acabo fazendo livros onde as crianças possam morar. Sim, morar como morei no Robson e nos Filhos do Capitão Grant. Também como Carlos Drummond disse que eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Então, eu abro a minha fala e denominei Vozes Lobatianas em Diálogo. Aí, relembrando o pintor de palavras que ele foi. Você pode ir passando esses slides, pode ir passando. Isso. Aqui. Então, um recorte de... são cartas. Muitas das citações que eu trago aqui são recortes da personalidade de Lobato, retiradas de quê? De onde? Do livro que ele montou já nos anos 40, A Barca de Gleire, que é uma correspondência de aproximadamente 40 anos que ele trocou com um escritor, um amigo dele, Rangel. Esse livro, nessa coleção tradicional de Lobato, são 2 volumes, né? Da Companhia Editora Nacional. Vêm só as cartas de Lobato para Godofredo Rangel. A professora Marisa estava aqui no início da noite me contando, eu não sabia disso, a luta que tem sido para conseguir comprar, ter acesso, não comprar até, mas ter acesso a uma pessoa que está, em 2012, impedindo, digamos, a circulação dessa carta, né, desse material. Então, ele diz para o amigo, de 1904, esse jornal abriu um concurso de contos. Vinha saber disso tarde, sem tempo de te avisar, Rangel. Concorri. Os juízes são um Silvio de Almeida e um Amadeu Amaral. Se me derem o prêmio, suprirei o um a ambos. E, em caso contrário, passarão a ser um tal Amadeu e um tal Silvio.
Essa verve de Lobato, já criticando. Veja que ele foi reprovado em português no exame de admissão ao ginásio, né? Grande escritor. Aí, isso aqui que eu acho muito interessante. Vocês vão notar que a minha fala está muito voltada para a formação de professores, que eu trabalho muito na formação inicial e continuada. O delírio legens, o que eu chamaria de metodologia de leitura de Lobato. Em 1903 e 1904, ele escreveu assim: quando Lamartine me cansa, mudo-me para Zola. Farto de Zola, pulo-me para Michelet. E eu, assustado, fecho o livro, fecho a boca de Michelet. Vou então para o Renan. Renan é água clara, descansa-me. Hoje pedi uma conferência ao senhor Oliveira Martins e nem bem começou ele. O socialismo é evolução. Alguém me chamou e lá deixei o homem latindo. Ontem o amigo Essa me enfiou a história de um Frei Genebro. Li 1.500 páginas de Lamartine e estou saturado. Mais tarde te contarei a minha doença. Delirium legens, espécie de delirium tremens dos bêbados. Leio tanto que quando vou para a cama, meu cérebro continua a ler maquinalmente. E ele escreveu em 1904, formar leitores no Brasil é o grande desafio nosso. E aqui está um caminho que você pode ler, nada do que a escola tem trazido, a gente fala tanto, o conceito não é novo, mas o leitor pode abandonar o livro, pode retomar, pode ler um de cada vez, pode ler vários ao mesmo tempo, né? O próximo, por favor. A leitura é um visgo. A gente começa a ler e vai embora. Magia, magia. Há a magia negra, a magia branca e a magia literária. Então, o depoimento de um grande leitor. Próximo. E aí também, eu estou escrevendo esse artigo que se chama Semeadura Literária. Ainda não sei se vai ser semeadura literária ou sementeira literária, mas vai por aí. Ele diz assim, então, essa questão que a professora Marisa colocou, que o professor Célio traz no seu livro, que é essa capacidade de mudança, de renovação, de releituras, de sempre olhar para frente, caminhar, isso está muito patente nas obras, nessas cartas. Porque para escrever a obra infantil dele, ele propõe ao Godofredo, escreva tal livro, faça uma adaptação, escreva isso. E passam-se 2 anos, 3 anos, o Godofredo não escreve e ele começa a produzir a sua obra infantil. Ando com ideias de umas coisas a Wells, em que entre a imaginação, a fantasia possível e vislumbres do futuro. Não o futuro próximo do Júlio Verne, um futurinho de 50 anos, mas um futuro de 1000 anos. Vou semear agora essas ideias e deixá-las se desenvolverem livremente por 10 ou 20 anos. E então limito-me a fazer colheita, caso a plantação resista até lá. Se a terra dos meus canteiros mentais não for propícia a essas sementinhas, então é que não estou destinado a ser o H.G. Wells de Taubaté. E paciência, ou dou um dia coisa que preste, que esborrache indígena, ou não dou coisa nenhuma. O destemor, né? A certeza, isso ele escreve em 1905. Os contos são de 1918. Essa época ele já trabalhava no Estadão, já era articulista do Estadão. Próximo. As facetas de Lobato, trouxe algumas que estão no livro do professor Célio. Busca de energias alternativas, produção agrícola, criação de grupos editoriais, atuação como marido comercial nos Estados Unidos, lançamento no mercado editorial brasileiro de novos escritores. Ele publicou os novos grandes, né? Publicidade. Eu não sei, assim, você lembra um homem de renascimento olhando aqui, né? Porque ele atirou em muitas frentes, muitas áreas. Próximo. Agora, eu trouxe um slide só, próximo. Ele começa a fazer publicidade na capa dos livros. Na capa de um livro, ele já faz a publicidade do outro, que é o Saci. Na capa de um livro, ele já tem negócio com a Remington e já faz propaganda na 4ª capa. Isso é totalmente inovador no Brasil. Sem falar depois de toda a parceria que ele tem com o Laboratório Fontoura, quando ele retoma a questão
né, da grande polêmica inicial com o caipira, no Vale do Paraíba. Próximo. Numa época em que o grande Olavo Bilac, de ora direis ouvir estrelas, da língua portuguesa, inculta e belas, a um tempo esplendor e sepultura, aquele grande parnasiano, o que se escrevia para a criança: meu filho, termina o dia, a primeira estrela brilha, procura a tua cartilha e reza a Ave Maria. Olha quantos imperativos aqui na última estrofe: reze e procura o teu leito, dormirás tranquilamente se disseres satisfeito, hoje pratiquei o bem, não tive um dia vazio, trabalhei, não fui vadio e não fiz mal a ninguém. A concepção de criança da época levou o Bilac a essa escritura, um Bilac pujante, né? Aí, Lobato, o que faz? O próximo. Ele traz ludismo e imaginação na literatura. Ele dá vez e voz, acho lindo isso, como eu gosto de dizer, vez e voz, para as crianças. Ele traz permissão para a criança ser humor, sonho, atualidade, reflexão, crítica. Próximo. Ele vai da mitologia grega ao cinema. E faz um projeto de produção literária. Ele, em 1909, ele faz um trato com esse amigo, Godofredo Rangel. Não haver pressa, apuramos a forma, de modo que os críticos exigentes não descubram nenhuma lêndia de pronome mal colocado. Ler uma produção do outro, comentar, criticar, sugerir, vetar. As duas partes conformar-se-ão com as sentenças, mas ficam com o direito de rejeitar o veto. Já estava garantida a posição dele, né? A fatura material do livro será perfeita, prosa boa, impressa em papel de embrulho, vira carne seca da fedorenta, champanhe em caneca de lata vira zurrapa. Sou partidário do conto, que é como o soneto na poesia, contos com perspectivas, etc. O próximo. Aí, nessa sequência do projeto literário, nascem as primeiras ideias em 1916. Ando com várias ideias. Vestir a nacional as velhas fábulas de Esopo e La Fontaine, tudo em prosa e mexendo nas moralidades, coisa para crianças. Veio-me diante da atenção curiosa com que meus pequenos ouvem as fábulas que Purezinha, esposa dele, lhes conta. As fábulas em português que conheço, em geral traduções de La Fontaine, são pequenas moitas de amora do mato, espinhentas e impenetráveis. Que é que nossas crianças podem ler? Não vejo nada. Fábulas assim seriam um começo da literatura que nos falta. Nós tínhamos algumas traduções de obras europeias, ainda numa língua, ou então obras de Portugal para nossas crianças lerem. Como tem um certo jeito, olha a personalidade do Lobato, como tem um certo jeito para impingir gato por lebre, isto é, habilidade por talento, anda com a ideia de iniciar a coisa. É de tal pobreza e tão besta a nossa literatura infantil que nada acho para a iniciação de meus filhos. Mais tarde só poderei dar-lhes o coração de Amices, um livro tendente a formar italianinhos, que era o grande estouro da Itália, né? Próximo. Aí, aqui são as duas versões da Cigarra e a Formiga, em que ele narra a história da formiga má e depois ele narra da formiga boa. Então, ele dá um salto, mas é um grande salto, quando ele mostra que a formiga vai acolher a cigarra. Era você que cantava enquanto eu trabalhava ardentemente, que bom, entre. Quer dizer, aí ele vai para frente, aí ele atualiza. Pode passar, você vai passar uns 5 slides agora. Não, pode passar, direto. Isso. Essa marca. Então, agora voltando à questão da publicidade, quando ele começa a pensar em como a publicidade ou ser lançado no Rio de Janeiro poderá catalisar leitores. Escrevendo no Estado, que é o jornal Estado de São Paulo, consigo um corpo de 80 mil leitores, dada a circulação de 40 mil do jornal e atribuindo a média de 2 leitores para cada exemplar. Ora, se me introduzir no Jornal do Rio, de tiragem equivalente, já consigo dobrar o meu eleitorado.
ser lido por 200.000 pessoas é ir gravando o nome, e isso ajuda. Para quem pretende vir com um livro, a exposição periódica do nomezinho equivale aos bons anúncios das casas de comércio. Ele sempre teve esse cuidado. Ele, numa época em que o Brasil poucas livrarias tinha, muito poucas, ele manda uma carta e relaciona todos os estabelecimentos, casas de secos e molhados, e diz, olha, você sabe que livro também é objeto? Livro também se vende, livro também é alguma coisa que se pode vender. Vou lhe mandar 5 livros. Olha, em consignação, a moçada sabe o que é consignação? É você receber uma mercadoria e não pagar por ela. Aí, conforme você for vendendo, você embolsa seu fornecedor. E aí, ele manda livros para o Brasil inteiro. Né? Então, esse tinha essa possibilidade de vender e fazer circular o livro. Aí, em 19, vocês viram que eu estou fazendo assim um crescendo. Tive ideia de um livrinho que vai para a experiência do público infantil escolar, que é o livro que a Marisa apresentou. Em matéria fabulística, anda nenhuma. Quero de ti 2 coisas. Olha a parceria do projeto literário. Juízo sobre a sua adaptabilidade à mente infantil e anotação dos defeitos da forma. Mando de narizinho escolar, que era a tua impressão de professor, acostumado a lidar com crianças. Eu tenho uma pena muito grande. A minha mãe tinha esse livro. Minha mãe foi alfabetizada por ele. Ela conta de uma cartilha em que todas as crianças morriam. Era mais ou menos como aquela Dona Benta. Um morria porque desobedeceu e morreu no lago, o outro isso. E ela me disse que quando ela tinha 7 ou 8 anos, aí surgiu o narizinho. Ela morava em Jambeiro, uma cidade próxima aqui. E ela tinha esse livro e se perdeu na minha família. Ai, que dó que eu tenho. E a mamãe sempre contava o sonho, né, que foi... Você já imaginou? Carlos Drummond de Andrade, eu coloquei isso no meu doutorado, ele diz assim, olha, se levarmos literatura para a escola, as crianças entenderão outras formas de construção de saberes e o acesso à ciência será muito mais lúdico, muito mais prazeroso, né? E foi feito isso nos anos 20. Que coisa fantástica. O próximo, acho que eu já estou terminando meu tempo. Olha só. Aqui, pode passar esse, também é sobre o Renações de Narizinho. Aqui são trechos de Renação de Narizinho que pode passar. Deixa eu ver se... Assim. Ele propõe, é o segundo parágrafo, ele em várias cartas ele diz, ô Rangel, faz uma adaptação, nós precisamos levar os clássicos para as crianças, olha, faça um Don Quixote, olha, faça assim, faça assado, e nada do Godofredo fazer. Ele propõe, essas traduções infamérrimas que vejo por aí, não as quero de maneira nenhuma, mas é difícil. Don Quixote você pegou, mas parou no começo, e as viagens de Gulliver, as 1001 Noites, a cabeça dele, gente, fermentando sempre. E Peter Pan, todas essas coisas que vêm galhardamente resistindo ao roçagar dos anos. O realmente bom é de todas as pátrias e de todos os séculos. A gente tem que lembrar que ele traduziu muitas dessas obras. Os grandes clássicos da literatura infantil juvenil universal, ele traduziu. Então, em 1924, ele já estava recheado dessas ideias, enriquecido por elas. Aí ele fala do Grimm, estou precisando de um Don Quixote para crianças. Quanta coisa tenho vontade de fazer e não posso, ponto de exclamação. Meu tempo é curto demais. E aí ele sai com essa. O que é uma criança? Imaginação e fisiologia. Tenho algumas alunas aqui, vigotskianas, como que Vygotsky conceitua, descreve as crianças, como é o proceder, nós aprendemos por análise e síntese, como aprende uma criança? Uma criança aprende por imitação, por faz de contas. E ele diz, a criança é imaginação e fisiologia. Pode passar. Aí, só esse trechinho ali eu termino. A Emília estava na sala de Dona Benta, mexendo nos livros. Seu gosto era descobrir novidades, livros de figura. E lembremos que Alice no País das Maravilhas tem uma passagem da figuras, né? Para que serve um livro sem figuras? E ele já lança o dele como figura. Emília estava ansiosa por ver as figuras de Don Quixote. Abriu e leu os dizeres.
O engenhoso fidalgo Don Quixote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. E Dona Benta começou a ler. No lugar da Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia muito um fidalgo das de lance encabido, adarga antiga e galgo corredor. Xé! Exclamou Emília. Se o livro inteiro é nessa perfeição de língua, até logo. Vou brincar de esconder com quindim. Lance encabido, adarga antiga, galgo corredor. Não entendo essas viscondadas, não. Pois eu entendo, disse Pedrinho. Lance encabido quer dizer lança pendurada em cabido. Galgo corredor é cachorro magro que corre. E a adarga antiga é... Meus filhos, essa obra está escrita em alto estilo, rico de todas as perfeições e sutilezas de forma, razão pela qual se tornou clássica. Mas como vocês ainda não têm a necessária cultura para compreender as belezas da forma literária, em vez de ler, vou contar a história com palavras minhas. Aí vem a lição de Lobato, quer dizer, o estilo de Lobato todo, adaptado para a criança. Em certa aldeia da Mancha, que é um pedaço da Espanha, vivia um fidalgo aí de uns 50 anos, dos que tem lança atrás da porta, adarga antiga, isto é, escudo de ouro, e cachorro magro no quintal, cachorro de caça. Para que a lança e o escudo, quis saber Emília, era sinal de que esse fidalgo pertencia a uma velha linhagem, etc. Bom, por aí vai, né? Também não posso esquecer de dizer que a Emília corta o A, né? Para que dois As? Porque Saavedra, ela corta o A. Que sempre foi a simplicidade da linguagem que Lobato buscou, né? Bom, pode passar todos esses, agora vamos ao fim. Ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar. Sim, morar como morei no Robson e nos Filhos do Capitão Grant. Ele iluminou gerações, iluminou muitas gerações. Eu falo assim diretamente da minha mãe de 1914, foi alfabetizada por um livro dele, nos transmitiu esse amor, nos transmitiu o desejo de estudar. E eu penso muito no nosso Brasil, nos nossos percursos, 1.500 sem escola, 1.600 sem escola, 1.700 escola, algumas poucas escolas, baixíssima circulação de bens culturais, não é? E penso nessas oportunidades que são dadas, nas oportunidades que nós precisamos dar para nossos sobrinhos, que demos livros de presente quando nasce o bebê, quando alguém anuncia a gravidez, que demos acesso em muitas das nossas famílias, não é só na minha, o livro ainda está lá na estante como enfeite, o livro ainda não está circulando. Então, essa editora da Unital abre em outras possibilidades, em outras perspectivas, nessa triangulação, professor Sérgio, Lobato e a nossa editora. Eu gostaria de falar um segundo, eu não sei que eu vou terminar, né, mas eu termino mesmo, já. A importância de um professor. Eu sou de Caçapava e durante todo o meu tempo de ensino fundamental, que era um ginásio, os professores nos incentivavam a participar da Semana Monteiro Lobato. E eu estava no que hoje seria a 5ª série, eu tinha 11 anos, e a minha professora Cidô me deu os 2 volumes da Vida e Obra de Monteiro Lobato, do Edgar Cavalheiro. Uma menina de 5ª série ler 2 volumes, talvez umas 400 páginas cada um. Eu fiquei apavorada, mas ao mesmo tempo eu vi um livro de crítica, eu vi um livro, um ensaio, eu não sabia o que era tudo isso. Minha mãe me deu a mão, leu muita coisa e me contou, olha a sabedoria. Ela viu que eu não ia dar conta de ler aquilo, uma menina de 11 anos, em uma semana. A importância do professor pôr o livro na mão do aluno, não menosprezar a capacidade, dar as oportunidades. E essas semanas de Monteiro Lobato aqui em Taubaté foram estímulos para a leitura, para a busca, cada vez mais, né? Dele e de outros autores. Agora o próximo slide, por favor. E eu termino. A Emília tuita um beijo para todos e avisa que quer os bolinhos de tia Anastácia quentinhos, com açúcar e canela, e não digitais. Ela diz assim: quero os meus bolinhos de chuva com açúcar e canela, on prato, não online. Eu já disse, porque Lobato incorporou toda a modernidade, toda a contemporaneidade, foi um homem à frente de seu tempo. Agradeço. A mim cabe
cabe apenas agradecer às duas colegas que gentilmente se propuseram a comentar alguns aspectos do livro e apresentar o livro de uma forma mais pessoal. O livro chama-se O Outro Lobato, Juca Tatu. E, evidentemente, eu quis brincar com a ideia do Jeca Tatu e incorporar a própria personalidade do Lobato, que tinha o apelido familiar de Juca. E, com isso, fazer alguma provocação que, evidentemente, colocava, desde logo, em questão um dos alicerces da leitura de Lobato no Brasil, que é a questão do nacionalismo. Não é? Quer dizer, a construção que se faz de Lobato quase sempre caminha por uma linha forte que acentua o caráter nacionalista de Monteiro Lobato. E a trajetória do livro procura mostrar que nós realmente temos que considerar Lobato inscrito na nossa cultura, mas com uma percepção bastante voltada, fosse particularmente para os Estados Unidos, daí a ideia de ferrar o Brasil e a toda a percepção que ele desenvolve a partir de lá para cá. E também com um certo carinho que ele dedica sempre à imigração europeia. E com isso ele constrói uma percepção negativa do nosso caipira. Então, a primeira preocupação foi jogar um pouco essa pergunta, não é, que nacionalismo é esse, que nacionalista é esse. E esse seria um dos lados que eu gostaria de provocar da leitura de Lobato. Um outro, e que talvez merecesse mais cuidado ainda, é o comprometimento circunstancial das políticas de Lobato. Não é? Quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos textos onde ele defende a monarquia, ao mesmo tempo nós temos textos em que ele é simpático ao Partido Comunista, grande parte voltado ao jorgismo, portanto, com alguns lances de afeto ao fordismo, e esse homem tão complexo, não é, tem um momento particular da vida que eu acho que merece destaque, que é exatamente nos meados dos anos 30, então, quando nós temos a grande convulsão nacional do Partido Comunista e quando, então, arrebenta a Guerra Civil Espanhola e Lobato faz o Dom Quixote para crianças. Eu acho que esse é um momento muito sensível, em 1936, quando ele faz essa adaptação, no momento em que a Espanha passa a ser bastante olhada pelos brasileiros, e mais do que isso, ele acentua também esta marca quando traduz para o português antes de espanhol, antes de ser traduzido para o espanhol, Por Quem os Sinos Dobram. Na verdade, nós temos que discutir um pouco, a Marisa e eu temos alguma briga nessa direção, se realmente foi Lobato que traduziu os livros. Eu juro que não, ela jura que sim, mas, assim, pelos conhecimentos de vizinhança, de Gunaras e outras parentes, etc., nós sabemos que é possível que alguma ajuda tenha sido dada nessa direção. Mas o que interessa no momento é que Lobato acentua a sua simpatia nesse momento pela causa democrática espanhola, tanto no começo como já depois do fim da guerra. Eu acho que esse é um aspecto muito sensível da produção de Lobato e quase sempre muito pouco revelada. Outro ângulo que eu pretendi explorar na junção desses artigos todos foi esse Lobato doméstico, esse Lobato que tinha 1,63 m de altura. Eu fico muito nervoso toda vez que eu passo na entrada de Taubaté e tem aquele Lobato gigantesco, e essa construção tanto fantasiosa desse homem,
que era um baixinho e que era um neto bastardo e que provavelmente nunca pisou nesta casa, certo? Porque esta casa era da Visconda, que não queria, enfim, reconhecer o neto bastardo. Eu acho que essa história doméstica precisa ser um pouco ventilada, até porque nós podemos também argumentar que Lobato tinha seus comprometimentos com sangue negro, certo? Então, eu acho que essas questões que desmistificam um pouco esse herói com todo o caráter que a historiografia ou a crítica literária procurou construir, foi um pouco o que eu pretendi fazer passeando por este livro. E também um outro aspecto, e eu deixei este para o fim e de propósito, é pensar um pouco que Lobato foi muito mais completo do que apenas escritor, né? Ainda que ele tenha sido notável escritor em alguns campos, eu particularmente gosto de valorizar a ficção científica, a gente pode discutir se é ficção científica ou não, mas eu acho que valeria a pena, exatamente para nós discutirmos melhor a questão do movimento negro, a gente pensar no presidente negro, como é que ele trabalha essa ficção científica. Eu acho que, para mim, é o grande livro do Lobato, que ele escreveu em poucos dias, assim, numa situação muito pouco explorada, em Niterói, numa pensão, fugindo da família, antes de ir para os Estados Unidos, onde ele esperava arrebentar com aquele livro, que, aliás, foi o único livro que não foi traduzido imediatamente, ou tão logo, para o inglês. E, nesta direção, explorar o Lobato, que foi um excelente fotógrafo. Quer dizer, eu fico, assim, muito doído de ver como nunca ninguém explorou esse lado fotógrafo do Monteiro Lobato. As fotografias estão na Unicamp, e algumas delas bastante interessantes para um estudo fotográfico, mas, mais do que isso, Lobato pintor. Eu fiz questão, ao longo da minha vida, eu consegui juntar 3 quadros do Monteiro Lobato, 3 aquarelas, que seriam um para cada filho meu, mas nós doamos para a cidade de Taubaté, para o Museu de Taubaté, estes quadros. E estes quadros, que não têm nenhum valor artístico em si, têm um valor histórico muito importante, porque é também chegada a hora, já há colegas trabalhando nessa direção, de nós pensarmos a crítica que Lobato faz, Anita Malfatti, não pelos escritos como crítico literário, mas como pintor bem conservador, quadradinho, todo voltado a aquarelas pintadas em caixas, em fundo de caixas de sapato, e ele próprio, as meditações que ele tem sobre ele pintor, não é? Como eu disse na apresentação do livro, e como eu disse na primeira conversa que eu tive com o Rui sobre isto, eu nunca pensei que esse conjunto de artigos um dia fossem parar num livro, fossem ser reunidos num livro. Eu tomei cuidado de evitar algumas repetições, porque, enfim, quando a gente escreve para jornal, ou para conferência, ou para alguma crítica, nós acabamos repetindo. Eu procurei tirar, ainda que tenha havido algumas insistências, mas, de um modo geral, a minha preocupação era mostrar um Lobato para taubatianos, não é? Era mostrar o Lobato que dormia de pijama, que acordava muito cedo, que andava de chinelas, que gostava de chá, que tinha manias, que não gostava que ninguém visse suas pinturas, enfim, foi mais esta
percepção doméstica de Lobato que eu quis juntar. Eu agradeço infinitamente os colegas e também não poderia deixar de terminar esta fala sem uma rememoração de uma situação que a Marisa e eu passamos em 1988. Nós estávamos numa mesa, era, enfim, um congresso sobre a abolição dos escravos, e nós estávamos falando de Monteiro Lobato, e alguém levantou e perguntou se nós tínhamos direito de falar sobre negros, como é que nós podíamos naquela situação. Enfim, foi uma situação bastante constrangedora. Lembra, Marisa? Bem, no prédio da história da USP. No prédio. E isso tudo para dizer que sim, nós todos temos que falar de Lobato, certo? Falar deste homem tão cheio de contradição e tão mais próximo da gente do que a historiografia e a crítica literária, de um modo geral, tem buscado mostrar. Mais uma vez, quero agradecer à reitoria e, quando a Marisa falava da possibilidade de uma publicação dessas cartas, o Eduardo sacudiu a cabeça. Eu gostaria de amarrar essa possibilidade. Realmente, eu acho que é por aí que a Universidade de Taubaté pode achar um caminho no meio editorial, exatamente valorizando esta produção que não está ainda dignificada, sem falar das 108 cartas do professor Cecílio Ambrogi, que nós nunca chegamos a saber onde estão, o que acontece, com quem está, por que não são publicadas, não é? Muito obrigado. Bom, depois dessas palavras, né, tão sábias, nos deixaram com ainda mais vontade de ler o livro do professor Sebe, também a obra de Lobato, né? Antes de darmos início à sessão de autógrafos, queremos agradecer e externar os nossos agradecimentos à Administração Superior da Universidade de Taubaté, ao autor aqui presente, às professoras Marisa Lajolo e Vera Batalha, à FAPET e ao EPTS, nossos parceiros nessa iniciativa, e a todos os convidados presentes nesse lançamento. Então, gostaria agora de convidá-los para que, neste momento, se dirijam ao andar térreo, onde está a mesa, onde o autor vai nos prestigiar com seus autógrafos. Boa noite a todos.